Capítulo 1 De onde vêm os imortais? Grande reino Shu, cidade de Xuanjin, mansão do conselheiro imperial. Li Fan segurava sua taça de vinho, observando os oficiais civis e militares que vieram celebrar seu aniversário no salão. Mesmo já idoso, não conseguia conter um certo ar de superioridade. Vale ressaltar que hoje, 9 em cada 10 funcionários da corte lotaram a residência do conselheiro imperial. Pensar que Li Fan era apenas um pobre estudioso quando veio ao mundo. Ao longo dos últimos 50 anos, ele passou de não ter nada a ser um funcionário imensamente poderoso. Sua história daria para escrever um romance com milhões de palavras. Quando a vida é assim, o que mais se poderia desejar? Li Fan acariciou a barba e bebeu o vinho de sua taça. Para o aniversário do conselheiro imperial. A multidão de autoridades presentes parabenizou em uníssono. O orgulho de Li Fan inflou. Nesse instante, uma série de exclamações dissonantes veio repentinamente de fora. Olha rápido! O que é aquilo? Raios de fogo estão caindo do céu, isso é um bom presságio. Depressa, vá avisar o mestre imperial. Como é que parece estar voando em direção à residência do nosso mestre imperial? Ao ouvir a confusão do lado de fora da mansão, Li Fan franziu a testa. O saguão, que ainda estava um tanto animado, ficou subitamente silencioso. Li Fan se levantou e tomou a dianteira para sair. Contudo, antes que tivesse a chance de repreender seus subordinados e expressar a insatisfação que sentia, foi cativado pela paisagem celeste. Ao longe, no céu, duas luzes prateadas, uma após a outra, como meteoros, dirigiam-se em alta velocidade para a mansão. Isto é! Li Fan congelou. Os dois meteoros chegaram sobre a cidade de Xuanjin num piscar de olhos e pararam abruptamente. Ao mesmo tempo, uma voz como um trovão desceu do céu e explodiu nos ouvidos de todos. Dão Xuanzi! Não ultrapasse os seus limites. As pessoas presentes ficaram horrorizadas. Algumas até exclamaram, e mestre imortal, e prostraram-se no chão em sinal de reverência. E uma palavra que havia sido reprimida nas profundezas de suas memórias e que estava quase a ponto de ser esquecida, de repente surgiu na mente de Li Fan. Cultivador, cultivador imortal. Li Fan ficou atônito e murmurou, como isso é possível? Os dois cultivadores imortais no céu obviamente não se importavam com o que a multidão de mortais lá embaixo pensava. Apenas outra voz ressoou, Kou Hong. Acha que vou deixá-lo ir só porque escapou para esta terra da extinção imortal? Entregue a técnica que obteve naquele dia, ou não descansarei até que esteja morto. Ridículo. É por causa da falta de uma técnica do núcleo dourado que fiquei preso no estágio da fundação por quase 100 anos. Estou prestes a me transformar em ossos ressecados, meu fim está próximo. No entanto, finalmente consegui uma técnica do núcleo dourado. Como eu poderia entregá-la a outros? Kou Hong bufou friamente, com um tom de desprezo. De fato, suspirou Dão Xuanzi, uma técnica de núcleo dourado sem outros praticantes, um tesouro insubstituível. Embora existam muitas técnicas de núcleo dourado, inúmeros cultivadores estão presos no estágio de estabelecimento da fundação. O tom de Dão Xuanzi tornou-se subitamente feroz. Nesse caso, agora que o portal para a longevidade está diante de mim, como eu poderia te deixar escapar impune? E como eu poderia não ultrapassar meus limites? Kou Hong deu uma gargalhada sonora. É só uma técnica. É ridículo que, apesar de sermos irmãos há 100 anos, estejamos agora lutando até a morte por uma chance de sobreviver. Dão Xuanzi riu friamente e não respondeu. Kou Hong disse de repente, e sei que não sou páreo para você e tenho certeza de que não conseguirei escapar hoje. Mas há tantos mortais aqui, e não sei se você conseguirá suportar tamanha concentração de miasma imortal mortal. Dão Xuanzi mudou de cor imediatamente. Kou Hong. O que você quer fazer? Kou Hong riu loucamente, estou apenas em busca de um raio de esperança. Ao ouvir a conversa entre os dois cultivadores imortais acima de sua cabeça, Li Fan sentiu um arrepio na espinha. Contudo, antes que pudesse reagir, viu uma chama carmesim explodir sobre a cidade Xuanjin. Bum, 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 bum. Um estrondo ensurdecedor irrompeu nos ouvidos de Li Fan, e sua visão instantaneamente ficou vermelha como sangue. Um instante depois, ele desmaiou. Li Fan demorou um pouco para acordar. No início, ele ficou um pouco tonto. Só depois de muito tempo é que se lembrou do que tinha acontecido. Li Fan tossiu e cuspiu alguns goles de sangue, tremendo enquanto subia e olhava ao redor. Ainda era noite, e a outrora luxuosa mansão do mestre imperial já havia se tornado uma ruína. O ar ao redor estava impregnado com o cheiro desagradável de cadáveres queimados. Todos os civis e militares da dinastia que estavam em festa há poucos instantes estavam mortos. As esposas, concubinas e 5 filhos de Li Fan também não foram poupados. O rosto envelhecido de Li Fan não demonstrava nenhuma emoção. Seu olhar era opaco.
Após permanecer parado por um longo tempo, ele arrastou seu corpo fraco para fora da mansão do Mestre Imperial. A cidade de Xuanjin, que há poucos instantes era incrivelmente próspera e vibrante, havia se transformado em um inferno de sangue e fogo. Corpos mutilados e prédios desmoronados se estendiam até onde a vista alcançava. O número de pessoas que sobreviveram à calamidade deve ter sido inferior a 1 em 100. Tudo isso aconteceu por causa dos 2 mestres imortais que desceram repentinamente. Li Fan perdeu as forças e sentou-se casualmente num canto junto a uma parede quebrada. Sua audição já havia sido destruída na violenta explosão de agora há pouco. No entanto, isso não importava. Naquele momento, ele só queria rir. Como pode haver cultivadores imortais neste mundo? Desde que se tornou oficial, ele usou o poder em suas mãos para procurar vestígios de qualquer dão imortal que pudesse existir. Depois de se tornar um mestre imperial e governar 10.000 pessoas, ele vasculhou o mundo inteiro. Seu domínio estendia-se ao norte até o Mar de Gelo, ao sul até o Grande Oceano, a leste até o Abismo das Ruínas e a oeste até as montanhas Lianshan. Não havia qualquer vestígio da existência de um imortal em todo o Grande Xuan. Mas hoje, vários anos depois de sua esperança ter morrido, 2 cultivadores imortais desceram dos céus e vieram até ele. Sem hesitar, destruíram tudo o que ele possuía. Isso é a imortalidade? E de onde vêm os imortais? A raiva e a má vontade que lhe enchiam o coração transformaram-se em perplexidade sem fim. A vontade do céu estava errada. Ao mesmo tempo, Li Fan se sentia incomparavelmente afortunado. Ele ficou feliz por, antes de morrer, finalmente ter confirmado a existência dos imortais. Caso contrário, ele não teria que desperdiçar mais 50 anos depois de começar sua próxima vida. Isso mesmo. Como ele, um mero mortal, conseguiu passar de um humilde estudioso a um mestre imperial? Como ele poderia não ter nada em que se apoiar? Essa foi também a razão pela qual ele conseguiu escapar por pouco dos imortais. Verdade. Li Fan murmurou em seu coração, e a paisagem ao seu redor de repente escureceu. Estava tudo turvo e difícil de enxergar, como se uma densa cortina de água os separasse. Verdade para mentiras, realidade para sonhos. 6 palavras em destaque iluminaram-se na escuridão, dispersando-se rapidamente e transformando-se numa cortina de luz. Carregamento concluído. Virtualizar a cena atual e retornar ao ponto de ancoragem inicial? Letras minúsculas apareciam uma após a outra. Ao mesmo tempo, as imagens surgiam uma após a outra, espalhando-se rapidamente por toda a tela de luz. Foram os 50 anos da vida de Li Fan neste mundo. Li Fan ficou paralisado por um longo tempo enquanto se observava nas diversas imagens. Verdade. Esse foi o nome que Li Fan deu a esse raro tesouro que carregava consigo. Tinha apenas uma função, transformar a verdade em falsidade e a realidade em vazio. A chamada transformação do real em imaginário significava transformar tudo que Li Fan havia experimentado em uma experiência ilusória simulada, fazendo com que Li Fan retornasse ao ponto de ancoragem que havia estabelecido inicialmente ao viajar para este mundo. Na verdade, essa linha do tempo era a segunda vida de Li Fan. Embora Li Fan tivesse grandes aspirações em sua primeira vida, ele não conseguiu realizá-las devido à sua falta de talento. Depois de falhar repetidamente nos exames imperiais, ele finalmente abandonou os estudos para se tornar um comerciante após completar 30 anos. Ele administrou um pequeno negócio, tornou-se um homem rico comum, casou-se, teve filhos e viveu uma vida normal. Foi somente quando estava morrendo de velhice que ele finalmente despertou da verdade. Essa foi a segunda vida de Li Fan, uma jornada imparável rumo ao sucesso. Foi uma pena que tenha sido arruinado agora. Após refletir por um instante, Li Fan decidiu não pôr fim à sua vida imediatamente. Antes disso, ele ainda tinha algumas coisas a fazer. Desligando a tela de luz e retornando à realidade, Li Fan se recompôs e lidou com as consequências dos graves danos causados por Xuanjin. Após reunir os sobreviventes, Li Fan tranquilizou o povo com o prestígio que conquistou ao longo dos anos. Mesmo sem conseguir ouvir, Li Fan encontrou caneta e papel. Embora a comunicação fosse um pouco complicada, isso não impediu que suas ordens fossem transmitidas. Primeiro, Li Fan ordenou que seu batalhão de guarnição fora da cidade chegasse o mais rápido possível à cidade de Xuanjin para restabelecer a ordem após o desastre. Em seguida, enviou ordens às cidades vizinhas para transferir alimentos, suprimentos e oficiais para Xuanjin. A maior parte dos edifícios em Xuanjin foi destruída, e depois que o batalhão da guarnição assumiu o controle de Xuanjin, Li Fan permaneceu no quartel para supervisionar as consequências. O decreto de Li Fan transportava constantemente materiais e talentos das cidades vizinhas para a cidade de Xuanjin. Após um mês, a cidade arruinada de Xuanjin havia recuperado um pouco de sua atmosfera vibrante. Somente depois que o grande reino Xuan finalmente se recuperou do ataque dos imortais, Li Fan começou a ordenar que as pessoas coletassem informações sobre os 2 imortais que apareceram naquela noite.
Isso incluía de onde eles vinham, para onde viajavam e se tinham tido outras conversas. Infelizmente, após vários meses de investigação, nada mais foi descoberto além da informação de que os dois imortais pareciam ter surgido na direção do Abismo das Ruínas, a leste. A esperança de Li Fan de lucrar com a morte de ambos os imortais parece não ter se concretizado. Não devia ter esperado uma coisa dessas. Li Fan suspirou em seu coração. Nesse caso, não me resta nada neste mundo. De pé na recém-construída mansão do Mestre Imperial, Li Fan ativou novamente Verdade. Virtualizar a cena atual e retornar ao ponto de ancoragem inicial? Li Fan não hesitou mais e escolheu sim. Na tela de luz, inúmeras imagens realistas permaneceram imóveis simultaneamente. Em seguida, a glória e a riqueza dessa vida se despedaçaram como uma ilusão, transformando-se em incontáveis raios de luz que invadiram a mente de Li Fan. Cena após cena passou diante dos olhos de Li Fan como uma lanterna bruxuleante. Finalmente, o foco se fixou nos dois cultivadores imortais frente a frente no topo da mansão do Conselheiro Imperial. Dão Xuanzi, Kou Hong. Li Fan recitou suavemente os nomes dos dois. Daqui a 50 anos, estarei esperando por vocês aqui na cidade de Xuanjin. Riquezas e bens materiais não passam de buscas sem sentido para mim. A consciência de Li Fan foi gradualmente se turvando, mas sua vontade permaneceu mais forte do que nunca. Na próxima vida, eu capturarei imortais. A luz em sua mente foi desaparecendo gradualmente, e Li Fan lentamente caiu em um sono profundo. Capítulo 2 – Aspirando à Vida Eterna. Na escuridão, uma linha de pequenas palavras brilhantes apareceu na tela. Após retornar ao ano da ancoragem, você agiu de forma normal devido ao seu êxtase. Isso fez com que você quase fosse afogado por sua tia em água benta da bruxa da aldeia. Quando ainda faltava meio ano para o exame no interior, você estudava muito em casa, do amanhecer ao anoitecer. Como já sabia as perguntas, estava confiante. Embora sua tia reclamasse de você, sempre a apoiava nos estudos. O irmão do chefe da aldeia cobiçava as terras férteis ancestrais da sua família e planejava secretamente tomá-las. Sua tia tentou resistir, mas falhou. Você conseguiu resolver a situação com um pouco de astúcia. A partir de então, sua tia passou a olhar para você de forma diferente. 6 meses depois, você fez o exame provincial. Apesar de ter ficado abaixo de 30 outros candidatos, você finalmente conseguiu se tornar um acadêmico, honrando seus ancestrais. Após ficar ancorado por 2 anos, você viajou para a cidade de Xuanjin para participar do exame imperial. Você estava preparado para as questões da prova e, naturalmente, se destacou. Seu desempenho no exame imperial foi admirável e você conquistou o título de estudioso de 2ª classe. Você viajou pela cidade de Xuanjin e finalmente alcançou seu objetivo ao ser nomeado magistrado do condado de Wen, em Jiangnan. No 3º ano, você buscou sua tia em casa e assumiu o cargo de magistrado do condado de Wen. Você começou a desenvolver secretamente uma rede de subordinados de confiança. No mesmo ano, você liderou seus homens na descoberta de depósitos de minerais preciosos nas montanhas profundas que você se lembrava de sua vida anterior. No 4º ano, você fabricou com sucesso um lote de explosivos e mosquetes. Sua equipe de mosqueteiros conseguiu eliminar um acampamento de bandidos nas montanhas próximas com pouco esforço. No 5º ano, houve uma seca severa na província de Jiangnan, que desalojou muitas pessoas. Graças aos seus esforços anteriores de conservação de água, o condado de Wen foi relativamente pouco afetado. No mesmo ano, um grupo de migrantes se reuniu para se rebelar e se preparou para atacar a residência do príncipe de Langia. Você prestou assistência crucial e salvou sua família. O príncipe de Langia ficou muito grato a você. No 6º ano, você foi promovido a governador da província de Jiangnan. No mesmo ano, você se casou com a filha do ministro do pessoal. No 7º ano, houve uma praga de gafanhotos na província de Jiangnan, e a colheita de grãos foi escassa. Apenas aqueles sob seu governo foram minimamente afetados. No mesmo ano, sua esposa deu à luz um filho. No 8º ano, seus homens conseguiram fabricar pistolas de pederneira. No 10º ano, Lady Langia deu à luz um filho. Você veio pessoalmente para parabenizá-la e presenteou-a com um mimo cuidadosamente preparado. No 15º ano, o imperador foi acometido por uma doença repentina. Antes de morrer, convocou o príncipe de Langia à capital e lhe passou o trono. O príncipe de Langia ascendeu ao trono e mudou seu nome para Imperador Xuanjin. No 16º ano, o imperador Xuanjin convocou você à capital e o promoveu a ministro da guerra. No mesmo ano, ocorreram rebeliões simultâneas de várias proporções em diversos lugares. O imperador Xuanjin ordenou que você liderasse o exército para sufocar as rebeliões. No 18º ano, você viajou por todo o mundo e derrotou os rebeldes. Após retornar à capital, o imperador Xuanjin revogou seu poder militar e lhe concedeu o cargo de tutor do príncipe herdeiro.
No 20º ano, a imperatriz foi subitamente acusada de bruxaria. O imperador Xuanjin ficou furioso e a exilou no Palácio de Inverno. Quando o príncipe herdeiro lhe pediu ajuda em segredo, você concordou prontamente. Após uma investigação particular, você encontrou provas de que a consorte Shifei havia incriminado a imperatriz, comprovando sua inocência. O imperador Xuanjin assassinou a consorte Shifei e sua família, mas não libertou a imperatriz do Palácio de Inverno. No 21º ano, alguém o acusou secretamente de traição e apresentou provas de suas atividades privadas de mineração e forças armadas secretas. Ansioso, você escreveu uma carta de desculpas. O imperador Xuanjin o destituiu do cargo de ministro, mas permitiu que você continuasse a ser tutor do príncipe herdeiro. No 23º ano, o imperador Xuanjin estava em uma viagem de caça na primavera e decidiu retornar à residência real de Lanja, na província de Jiangnan, para dar uma olhada. No 24º ano, o imperador Xuanjin visitou Jiangnan e ordenou que você o acompanhasse. Você também visitou algumas minas que havia explorado secretamente anteriormente. No 25º ano, o imperador Xuanjin foi a Jiangnan pela terceira vez. Desta vez, ele não o levou consigo. 3 meses depois, você recebeu secretamente a notícia de que alguém o havia denunciado por ter viajado em segredo ao Palácio de Inverno para visitar a imperatriz. No mesmo ano, o imperador Xuanjin foi assassinado a caminho de volta para a capital. Quando a notícia chegou, a capital ficou abalada. Os oficiais convidaram a imperatriz para fora do Palácio de Inverno, e o príncipe herdeiro ascendeu ao trono com o nome de Imperador Kangnin. Anúncios do Pub Futuri. No 26º ano, você foi nomeado conselheiro imperial e tornou-se ministro-chefe da corte parlamentar, alcançando a posição mais alta. O jovem imperador dependia muito de você. Aproveitando essa oportunidade, você estabeleceu sua influência na corte. No 27º ano, sua tia faleceu. Você pensou novamente em buscar a imortalidade, então enviou pessoas para explorar os vestígios da existência de mortais em vários lugares. No 28º ano, o imperador atingiu a maioridade. Mas seu poder nunca parou de crescer, e a corte tornou-se sua. No 30º ano, o mundo reconhecia apenas o conselheiro imperial e mal conhecia o imperador. No 31º ano, a imperatriz viúva engravidou e o chamou com urgência ao palácio para conversar. Com grande alegria, você levou secretamente a imperatriz viúva de volta à residência do conselheiro imperial para cuidar dela. No mesmo ano, a imperatriz viúva deu à luz um filho seu. No 33º ano, ao entrar sozinho na corte, você foi cercado pelos guardas secretamente treinados pelo imperador Kangnin. Felizmente, com a ajuda de um tesouro especial, você conseguiu salvar sua vida. Você ficou furioso e quis matar o imperador e estabelecer seu poder. No entanto, sob o apelo desesperado da imperatriz viúva e a persuasão dos ministros ao seu redor, você se conteve. Você expurgou todos os ministros próximos do imperador. Depois disso, o imperador Kangnin passou a deter apenas o título de imperador, perdendo todo o poder. No 38º ano, o imperador Kangnin morreu em estado de depressão. Você nomeou seu filho mais velho imperador e mudou seu nome para Imperador Longshan. No 40º ano, a imperatriz viúva morreu de doença. Seu desejo de imortalidade tornou-se mais intenso. No 45º ano, sua esposa faleceu. Aos 46 anos, seu filho mais velho morreu de doença. No 48º ano, após décadas de busca infrutífera pela imortalidade, você desistiu. Após ficarem ancorados por 50 anos, 2 imortais vieram do oeste do Abismo das Ruínas, destruindo a cidade Xuanjin. Você sobreviveu milagrosamente. A simulação termina. Você pode escolher uma das seguintes opções para manter. 1. Um item que você possuía durante esta simulação. 2. Seu nível de cultivo nesta simulação. 3. As memórias simuladas de uma pessoa próxima a você nesta simulação. Essas memórias podem ser herdadas por essa pessoa. 4. Abandone as opções acima para acelerar o processo de recarga. Li Fan recuperou a consciência e se viu de volta em seu humilde escritório. Ao contemplar a paisagem, ao mesmo tempo familiar e estranha, suas décadas de experiência passaram por sua mente uma a uma. Li Fan não pôde deixar de se emocionar. A realidade se transformou em simulação? Ou tudo já é uma simulação? Ou talvez, em certo nível, não haja fronteira entre realidade e ilusão? No entanto, Li Fan não perderia tempo com coisas que não podia saber. Logo, ele se acalmou e se concentrou nas 4 opções. O primeiro e o segundo itens não eram nada de extraordinário, mas se Li Fan decidisse trilhar o caminho do cultivo, esses 2 itens certamente o ajudariam bastante. Infelizmente, ele também era apenas um mortal em sua vida passada. Não havia nenhum nível de cultivo para manter. Quanto ao item mais valioso em sua posse, seria sem dúvida o selo imperial de Jade. Da mesma forma, era inútil e só traria desastre. Quanto ao terceiro item,
Para que alguém também se lembre das memórias desta simulação. Isso foi algo que fez o coração de Li Fan disparar. Por um instante, várias figuras passaram pela mente de Li Fan. Mas, no fim, ele ainda balançou a cabeça negativamente. Afinal, os corações eram os mais difíceis de avaliar. Ninguém sabia o que uma pessoa se tornaria depois de décadas de memórias. Nesse momento, Verdade ainda não havia se recuperado e continuava sendo um estudioso fraco, sem poder ou capital. Portanto, tudo deve ser feito com estabilidade. Assim, restava apenas a quarta opção. Acelere o processo de recarga. A transformação da realidade em simulação pela verdade exigiu recarga. De acordo com a experiência de Li Fan em sua vida anterior, esse processo de recarga só poderia ocorrer naturalmente com o passar do tempo. Levaria cerca de 20 anos para recarregar completamente. O progresso da recarga não aumentaria mais após atingir o máximo de 200%. Além disso, quando Li Fan era atingido por um golpe fatal, Verdade consumia o progresso de recarga para proteção corporal automática. Essa também foi a razão pela qual Li Fan conseguiu sobreviver a várias fugas por pouco em sua vida passada. Portanto, o quarto item foi a escolha mais prudente. Com os pensamentos resolvidos, Li Fan não hesitou mais e decidiu silenciosamente em sua mente. Imediatamente, uma fileira de pequenos caracteres brilhantes se dispersou em pontos de luz, em seguida, rapidamente se reformou em várias novas fileiras de caracteres. Nome, Li Fan. Reino do Cultivo Imortal. Idade física, 2086. Idade mental, 1661056. Progresso do carregamento, 30%. Anúncios do Pub Future. 3 vidas como ser humano, 166 anos. Descobri que já vivi por tanto tempo. No entanto, lembro-me de que o limite superior da idade mental era de apenas cerca de 900 anos em minha vida anterior, mas agora aumentou para 1000 anos. Parece que continuará aumentando com o acúmulo de experiências, o que diminui a ansiedade em meu coração. Assim como a vida do corpo tem um limite, existe também um limite para a capacidade mental de resistir. Após carregar muitas lembranças, um fardo mental se formaria. Quando esse fardo se tornasse pesado demais, esmagaria completamente a alma da pessoa. Isso era chamado de desgaste pelo tempo. No entanto, o limite superior da idade mental aumentaria à medida que a cognição mental aumentasse. Por enquanto, Li Fan não precisava se preocupar com isso. Enquanto eu trilhar o caminho do cultivo imortal, tudo mais não será um problema. Agora que estou recomeçando, glória, riqueza e beleza não são mais meus objetivos. Eu só quero a imortalidade. A dor de ver seus entes queridos e amigos de sua vida anterior desaparecerem um a um, somada à impotência e ao temor causados pela velhice de seu próprio corpo, só fizeram com que a mente de Li Fan se tornasse ainda mais determinada naquele momento. O objetivo desta vida é aprender os segredos do cultivo com aqueles 2 cultivadores imortais. Daqui a 50 anos, eles descerão sobre a cidade Xuanjin. Com planejamento e preparação suficientes, mesmo que sejam os chamados especialistas do estágio fundamental, talvez eu tenha uma chance de vencer. Talvez o que eu possa ter em mente, além da pólvora, seja o miasma imortal mortal de que falam. Além disso, durante esses 50 anos, não posso simplesmente esperar. Eles vieram do abismo das ruínas orientais, então talvez eu possa enviar alguém primeiro para as profundezas do abismo das ruínas para procurar. A pior coisa na vida era não ter propósito. Em sua vida anterior, Li Fan frequentemente acordava no meio da noite na cama da imperatriz viúva e sentia uma profunda sensação de vazio e falta de sentido. Naquela vida, ele havia ocupado o ápice da condição de pessoa comum. Ele era o mestre do imperador e tinha o exército do mundo em suas mãos. Quase todos os ministros da corte eram seus auxiliares de confiança. Ele era capaz de abolir o governo do imperador a qualquer momento, e até mesmo a imperatriz viúva estava à sua disposição. Ele não conseguiu alcançar nada mais alto. Na próxima simulação, ele deveria fazer o mesmo? Nesse caso, qual era o sentido de reencarnar de uma vida para outra? Poder e prazer sempre tinham o mesmo gosto depois de repetidas vezes. Talvez, se não houvesse outras variáveis, após uma certa reencarnação, Li Fan desistiria voluntariamente e escolheria por fim a sua vida. Mas o aparecimento daqueles 2 cultivadores imortais permitiu que Li Fan vislumbrasse um novo leque de possibilidades. Permitir que Li Fan vislumbre um mundo de oportunidades desconhecidas, porém tentadoras, que o aguardam. Isso despertou nele uma grande ambição e um grande objetivo. Ele queria cultivar a imortalidade. Ele queria viver para sempre. Ninguém conseguiu detê-lo. Li Fan empurrou a porta da casa e saiu de cabeça erguida. Capítulo 3 – O desejo de um mortal de capturar imortais. O tempo parecia acelerar enquanto Li Fan se preparava para o seu 50º ano de vida, em sua terceira fase da vida.
Li Fan executou seu plano de maneira meticulosa e passo a passo. Com a experiência de 2 vidas, tudo correu sem problemas. Ele refez os exames imperiais. Desta vez, porém, com décadas adicionais de experiência em governança, as redações que escreveu foram naturalmente muito superiores às de sua vida anterior. Seja no exame municipal, provincial ou imperial, ele sempre ficava em primeiro lugar, tornando-se renomado em todo o mundo. Posteriormente, apesar de sua juventude, ele foi nomeado funcionário no condado de Wen. Após ficar ancorado por 3 anos, ele voltou para o condado de Wen. Nesta vida, a conquista do controle foi muito mais eficiente do que na anterior. Com sua considerável reputação e profundo conhecimento das autoridades locais, ele assumiu o controle do condado de Wen com facilidade. Em seguida, ele começou a promover e cultivar os auxiliares de confiança que tinha em sua vida anterior e fortaleceu continuamente sua influência. Ao mesmo tempo, ele elaborou projetos de pistolas de pederneira e ordenou que artesãos as produzissem, auxiliando-os em todas as dificuldades de produção que conhecia. Depois disso, ordenou que pessoas percorressem a região e recrutassem artesãos qualificados por conta própria, empenhando-se no desenvolvimento de armamentos mais avançados. As minas nas montanhas também não foram esquecidas. Li Fan expulsou todos os bandidos das montanhas perto do condado de Wen e os obrigou a trabalhar nas minas. Valendo-se dos recursos das minas, ele estabeleceu muitas oficinas nas profundezas das montanhas para produzir armas de ferro em massa. Ao mesmo tempo, organizou caravanas comerciais para viajar pelo mundo e acumular fundos. Anúncios do Pub Future. Após 4 anos, Li Fan procurou secretamente e finalmente encontrou o sósia do imperador Xuanjin. Foi a existência desse sósia que quase levou ao fracasso de seu plano de assassinato em sua vida anterior. Felizmente, ele sempre fora cauteloso e, com seus muitos planos de contingência, conseguiu evitar o fracasso em seus empreendimentos. Li Fan treinou pessoalmente o sósia até a perfeição em 6 meses. Após 5 anos, Jiang não sofreu uma seca severa. Li Fan ordenou que seus subordinados se fizessem passar por refugiados e atacassem a residência do príncipe de Langia. Superficialmente, Li Fan liderava a tentativa de resgate, mas, em segredo, ordenava que seus homens assassinassem o príncipe de Langia e sua família. Ao mesmo tempo, ele revelou seu sósia treinado. Desde então, Li Fan assumiu o controle da propriedade do príncipe de Langia. A notícia do assassinato da família do príncipe Langia, com o próprio príncipe Langia como único sobrevivente, chocou todo o país. O imperador ficou furioso e enviou tropas para reprimir os refugiados. Como recompensa por seus esforços, Li Fan foi promovido a governador da província de Jiangnan. O poder de Li Fan expandiu-se ainda mais. No entanto, depois disso, ele tornou-se mais cauteloso. Em vez de continuar a expandir-se, manteve um perfil discreto e desenvolveu tecnologia. No 7º ano, a praga de gafanhotos chegou conforme previsto. Li Fan havia se preparado para ela e, naturalmente, a província de Jiangnan permaneceu praticamente ilesa. Ele também solicitou à corte imperial que abrisse armazéns e liberasse grãos para auxiliar as vítimas. A corte concordou. Com essa oportunidade, Li Fan conquistou o apoio de um grande número de pessoas. Muitas vítimas se estabeleceram sob o governo de Li Fan, e o poder de Li Fan foi reforçado. No 9º ano, o casamento do príncipe de Langia com a neta do grande secretário-chefe ocorreu conforme o planejado. Naquela noite, Li Fan invadiu os aposentos nupciais, assustando a consorte do príncipe de Langia a ponto de quase matá-la de susto. Ao descobrir que Li Fan havia assassinado o príncipe de Langia e usado um sósia para assumir o lugar dele, ela o acusou furiosamente de traição. Li Fan, porém, riu e pediu que ela escrevesse uma carta relatando o terrível incidente. Com essa carta, Li Fan se fez passar por mensageiro do príncipe de Langia e entrou sorrateiramente na capital para se encontrar com o grande secretário-chefe. Com semblante calmo, Li Fan revelou que controlava toda a propriedade de Langia. O grande secretário-chefe, embora chocado, manteve a calma e perguntou a Li Fan o que ele pretendia fazer. Li Fan explicou com confiança que, devido ao longo período de poder do conselheiro imperial, ele havia acumulado muitos inimigos. Além disso, como seus vários filhos eram incompetentes, seria difícil para a família do conselheiro imperial manter sua riqueza e status após a morte do grande secretário-chefe. Contanto que o grande secretário-chefe pudesse intervir em um momento necessário para ajudar Li Fan com um favor, Li Fan protegeria a segurança e a prosperidade futuras da família do grande secretário-chefe. O grande secretário-chefe ponderou por um longo tempo e finalmente perguntou qual seria o favor. Li Fan riu e apenas disse que saberia com o tempo, e então saiu. Anúncios do Pub Future. Após 10 anos, Lady Langia deu à luz um filho. Obviamente, era filho de Li Fan. Li Fan escreveu uma carta ao grande secretário-chefe para relatar o sucesso. Após 15 anos, o imperador finalmente adoeceu gravemente.
Depois de receber o decreto convocando o príncipe Lanja, Li Fan levou seus assessores de confiança, viajou dia e noite e entrou na capital. Após o príncipe de Lanja ascender ao trono, Li Fan tomou emprestado o poder do imperador para controlar a corte e desenvolver seu povo. Com a cooperação secreta do grande secretário-chefe, nenhuma preocupação foi levantada enquanto Li Fan assumia o controle total. Após 16 anos, a rebelião eclodiu por toda parte. Li Fan aproveitou a oportunidade para integrar seus assessores de confiança ao exército e, tirando proveito do sucesso militar deles contra os rebeldes, concedeu-lhes muitas promoções. Em apenas 3 ou 4 anos, o exército estava firmemente sob o controle de Li Fan. Após 20 anos, o mundo se recuperou gradualmente da turbulência causada pela morte do imperador. Li Fan envenenou decisivamente o falso imperador nesse momento, eliminando a última ameaça possível. Após apoiar a ascensão de seu próprio filho ao trono imperial, Li Fan nomeou-se conselheiro imperial, passando dos bastidores para o centro das atenções mais uma vez, exercendo imenso domínio e influência. Após isso, o desenvolvimento tecnológico do grande reino Shu acelerou consideravelmente devido à vontade de Li Fan. No 35º ano, a mansão do conselheiro imperial. Li Fan olhou para a carta secreta entregue por seus homens. Depois de lê-la atentamente por um momento, não pôde deixar de franzir a testa. Então, você está dizendo que a névoa sobre o abismo das ruínas se dissipará por meio-dia a cada 15 anos? Informando ao conselheiro imperial, é exatamente isso que aconteceu. Nosso batalhão de busca imortal recebeu ordens para se posicionar ao lado do abismo das ruínas e observá-lo dia e noite. Finalmente, há alguns dias, houve uma colheita. O oficial de busca imortal, ajoelhado no chão, relembrou a cena daquele momento, com uma expressão de admiração ainda estampada no rosto. Após a névoa se dissipar, uma luz tênue brilhou do fundo do abismo. Usamos telescópios para observá-la e discernimos todo tipo de visão maravilhosa. Embora cada pessoa visse algo diferente, as paisagens incluíam uma cordilheira com milhares de picos, ora altos, ora baixos, com majestosas construções espalhadas por toda parte, vagamente visíveis. Havia cidades imponentes situadas nas planícies, com pelo menos 1 milhão de habitantes em cada uma. Havia até mesmo uma cidade no céu, envolta em luz radiante, e todos os tipos de pássaros raros e animais exóticos voavam entre elas. Era realmente. O oficial buscador imortal fez uma pausa antes de expressar os sentimentos que lhe rondavam o coração. Foi verdadeiramente incrível. Anúncios do Pub Future. Eles realmente vieram do abismo das ruínas. Embora já suspeitasse disso há muito tempo, agora que fora confirmado pessoalmente por seu subordinado, Li Fan ainda sentia uma pontinha de entusiasmo. Contudo, seus muitos anos de experiência já haviam lhe permitido controlar a situação. Ele perguntou indiferentemente, você consegue encontrar um jeito de chegar ao fundo do abismo? A respiração do oficial buscador imortal falhou, e então seu rosto empalideceu um pouco. Ele rapidamente fez uma reverência e disse, o subordinado é incompetente. Tentamos vários métodos, mas assim que descemos a uma certa profundidade, fomos despedaçados por um vento astral. O vento astral é tão poderoso que nem mesmo nossa armadura mais resistente consegue resistir a ele por um instante. Ao ouvir isso, Li Fan não pareceu desapontado. Após acenar com a mão e deixar o oficial buscador de mortais partir, Li Fan murmurou para si mesmo, parece que ainda tenho que esperar por vocês. 50º ano, Reino Gran Shu, Xuanjin. A cidade de Xuanjin, que antes era incomparavelmente vibrante, agora estava silenciosa e um tanto sinistra. A grande maioria da população de Xuanjin havia sido realocada à força para cidades vizinhas um mês antes, por decreto do conselheiro imperial, que alegou ser necessário evitar uma calamidade. Essa desculpa ridícula foi recebida com grande ceticismo. Contudo, o conselheiro imperial não chegou ao ponto de forçar aqueles que se recusavam a se mudar, apenas sugerindo que construíssem abrigos subterrâneos para se esconder. Esses avisos foram, em sua maioria, tratados como piada. Quando Li Fan recebeu o relatório, não se preocupou. Ele já havia feito o seu melhor. Nas ruas e vielas da cidade de Xuanjin, emboscadas aguardavam nos locais escolhidos, compostas pelas tropas especiais que ele havia preparado cuidadosamente ao longo dos anos para usar contra os dois imortais. Agora que tudo estava pronto, só faltavam os protagonistas. À noite, sob a luz brilhante da lua, os dois cultivadores imortais chegaram como esperado. Dão Xuanzi. Não oprima tanto as pessoas. Os gritos de raiva de Kou Hong se espalharam por toda a cidade de Xuanjin. Ratatatatat. Inúmeras línguas de fogo se acenderam de repente, e dezenas de milhares de balas jorraram como cachoeiras, bombardeando os dois imortais em uníssono. Capítulo 4 Feitiços e Espadas Imortais. Os dois cultivadores imortais, lá no alto do céu, foram pegos de surpresa e atingidos em cheio no rosto. Não havia cena de sangue e carne voando. Ao redor deles, apenas ondulações concêntricas no ar.
Uma força invisível bloqueava a onda de balas. Que tipo de artefato é esse? Diante do súbito cerco de milhares de mortais, os dois cultivadores imortais mantiveram a calma de sempre. Kou Hong estendeu a mão direita e puxou um soldado para o alto, agarrando a arma que ele empunhava para examiná-la cuidadosamente antes de arremessá-lo para longe com um gesto casual. Muito interessante, usar uma estrutura mecânica delicada em vez de uma formação mágica, e usar o poder explosivo de um objeto mortal em vez de poder espiritual. Pode realmente entrar em erupção com o poder do estágio inicial do refinamento de Qi. Kou Hong entendeu o princípio da arma com apenas um olhar. Ele balançou a cabeça e não esperava que, depois de alguns milhares de anos, os mortais banidos para a Terra da Extinção Imortal fossem capazes de pesquisar um objeto tão sofisticado. Infelizmente, ele só funciona nesta Terra que carece do Grande Dão. Fora da Terra da Extinção Imortal, não passa de um amontoado de cobre e ferro refinado inúteis. Após dizer isso, a arma em sua mão desapareceu instantaneamente no ar, como se ele a tivesse guardado casualmente. Como um mero mortal, como ousa fazer um movimento contra nós, cultivadores imortais? Inicialmente, eu ainda senti alguma culpa, mas agora parece que são vocês que estão buscando a morte. Kou Hong permaneceu de pé, ereto, observando o número desconhecido de soldados mortais aglomerados na escuridão, com um lampejo de desprezo nos olhos. Sua mão direita moveu-se rapidamente no espaço vazio à sua frente, desenhando padrões intrincados. Inúmeras faíscas surgiram repentinamente da escuridão, como um incêndio na pradaria que se condensara em enormes bolas de fogo. Artidão, rugido do dragão de fogo. Enquanto Kou Hong gritava com voz gélida, mais chamas carmesim se espalharam a partir dos enormes aglomerados de fogo, que serviam como nós, e queimaram em uníssono. Em poucos instantes, as chamas eram como carne e sangue, conectando os aglomerados de fogo no céu. Um dragão temível, composto de chamas carmesins, surgiu sobre a cidade de Xuanjin. O dragão flamejante ergueu a cabeça e soltou um rugido estrondoso enquanto esticava o corpo e, em seguida, mergulhava com força sobre o chão. Bum! Explosões violentas ecoavam incessantemente. Os edifícios na cidade de Xuanjin eram como pequenos brinquedos, facilmente destruídos sem a menor resistência. E como se as chamas vermelhas tivessem vontade própria, devoraram e queimaram tudo o que tocaram ao atingir o solo. Num piscar de olhos, esta cidade de Xuanjin transformou-se num inferno em chamas. No entanto, Kou Hong, que havia causado tudo isso, franziu a testa, com uma expressão de descrença no rosto. Porque ele percebeu que, embora a cidade de Xuanjin, lá embaixo, parecesse miserável, a grande maioria dos soldados havia sobrevivido ao seu ataque. Era preciso saber que o rugido do dragão de fogo que ele havia desencadeado num acesso de fúria já representava sua força máxima. O poder de um grande cultivador da perfeição do estabelecimento da fundação era algo que os mortais não podiam resistir. Mesmo que esses soldados fossem bem treinados e tivessem retirado seus equipamentos de proteção e se escondido nos cantos do prédio para se protegerem no momento em que o viram conjurando o feitiço, eles deveriam ter sofrido muito mais baixas. O que está acontecendo? Kou Hong ficou chocado e cético, e num instante, pareceu ter percebido algo. Com um gesto de mão, Kou Hong examinou um dos minúsculos objetos de metal que haviam sido disparados contra ele, mas que foram facilmente repelidos por sua aura protetora. Anúncios do Pub Future. Isto é. O rosto de Kou Hong mudou drasticamente, e então ele lançou um olhar alerta ao redor, o desprezo em seu olhar transformando-se em escárnio. Essas armas escondidas foram embebidas em sangue mortal, contaminadas com miasma imortal mortal. A voz de Dão Xuanzi também soou, com o rosto contorcido de desgosto. Acabamos de chegar e fomos emboscados. Além disso, o outro grupo utilizou a miasma imortal mortal, então é óbvio que vieram preparados. Será que por trás desses mortais há cultivadores imortais os guiando? Os dois trocaram olhares e vários pensamentos passaram por suas mentes. De qualquer forma, este lugar é uma armadilha e não devemos ficar aqui por muito tempo. Embora Dão Xuanzi e Kou Hong estivessem lutando até a morte pela técnica do núcleo dourado, isso era um assunto particular deles. Agora que variáveis inesperadas surgiram na forma da emboscada de milhares de mortais, com os 100 anos de entendimento tácito entre os dois, ambos, subconscientemente, escolheram escapar primeiro. Talvez ao perceberem as tentativas da dupla, os tiros que haviam sido interrompidos pelo rugido do dragão de fogo voltaram a soar. No entanto, isso intensificou as suspeitas nos corações de Dão Xuanzi e Kou Hong. É óbvio que esses mortais tinham um plano. Vão! Os dois estavam prestes a fugir quando ouviram uma voz vinda de baixo. Dão Xuanzi. Kou Hong. Se vocês dois fugirem, a notícia de que obtiveram uma técnica de núcleo dourado se espalhará por todo o mundo do cultivo. A voz vinha de todas as direções da cidade de Xuanjin, ecoando continuamente naquela noite com reverberações intermináveis. A voz era um tanto envelhecida, mas o tom era incomparavelmente seguro e frio.
As figuras de Kou Hong e Dão Xuanzi pararam abruptamente, com expressões de choque e incredulidade no rosto. Como isso é possível? O fato de termos obtido a técnica do núcleo dourado era algo que só nós dois sabíamos, então como a notícia pôde vazar? Por um instante, a dupla foi tomada por um profundo medo. Os dois se aventuraram em uma caverna para explorar seus segredos, e então Kou Hong se apoderou da técnica e fugiu. Dão Xuanzi o seguiu implacavelmente, e Kou Hong estava desesperado o suficiente para arriscar invadir uma terra de extinção imortal em busca de uma réstia de esperança. As pessoas encontradas durante esse período de tempo passaram pela mente deles uma a uma. Quem era? E, enquanto a dupla ainda estava atordoada, na escuridão, dezenas de balas de canhão com rastros de fogo foram disparadas de vários locais inesperados e voaram em direção a eles. Você está buscando a morte. Kou Hong se recuperou do choque e ficou ainda mais furioso. Artidão, explosão infernal. Um enorme anel de fogo surgiu vagamente do nada. Não é bom, desvie rápido, Kou Hong. Nesse exato momento, a voz de Dão Xuanzi soou urgente. Kou Hong ficou atônito, mas com um lampejo de sua intuição divina, o medo surgiu em seus olhos. Ele estava prestes a se esquivar, mas já era tarde demais. Dezenas de projéteis detonaram ao redor deles. Não houve explosões ensurdecedoras, em vez disso, surgiu uma nuvem de líquido vermelho escuro, formando uma pequena chuva de sangue que encharcou os dois cultivadores imortais. Ah! Gritos arrepiantes ecoaram imediatamente pelo céu. Ao mesmo tempo, a aura sinistra que emanava da dupla diminuiu rapidamente. Após um momento de resistência, a dupla não conseguiu mais se sustentar e caiu do céu. Milhares de soldados armados os cercaram. Nesse momento, a situação dos dois imortais fez com que esses soldados da morte, especialmente treinados, sentissem um arrepio na espinha. Originalmente, Dão Xuanzi e Kou Hong tinham 20 e 30 anos, mas depois de serem encharcados pela chuva de sangue, seus cabelos ficaram brancos como a neve num instante. Ambos envelheceram em poucos segundos e seus rostos ficaram cobertos de rugas profundas. Os dois homens se curvaram e ficaram paralisados no chão. Kou Hong parecia que ia morrer, enquanto o cultivo de Dão Xuanzi parecia um pouco mais elevado, estando em uma forma ligeiramente melhor, embora ele ainda estivesse à beira da morte. Os imortais originais, altos e poderosos, na verdade se transformaram nisso. Até mesmo Li Fan, que estava escondido na retaguarda comandando secretamente, ouviu o relatório de seus homens e sentiu um arrepio inexplicável naquele momento. Dois mestres imortais, nosso conselheiro imperial deu uma ordem, e se vocês dois se renderem, poderão salvar suas vidas, gritou um soldado de longe em direção à dupla. Renda-se. O gravemente ferido Dão Xuanzi olhou para seu querido amigo, cujos olhos estavam cheios de relutância, e quis dizer algo, mas não conseguiu. No entanto, o gesto do amigo fez soltar uma risada fria. Ao observar os movimentos de Dão Xuanzi, Kou Hong já havia adivinhado o que ele ia fazer. Ele balançou a cabeça levemente, usando sua última gota de força, passou o anel de armazenamento que tinha na mão para Dão Xuanzi. Vá! Kou Hong abriu a boca ligeiramente, depois sua cabeça caiu inerte e ele morreu rapidamente. Bem acima do céu, uma imagem estranha apareceu de repente. Um dragão vermelho e retorcido apareceu no céu. Parecia estar sofrendo muito, debatendo-se e rugindo, como se estivesse tentando se livrar de algo. No entanto, tudo foi em vão. Lentamente foi murchando e, num piscar de olhos, restou apenas uma camada de pele e carne. Após alguns instantes, o dragão inteiro foi devorado, não restando sequer carne e ossos. Só então as pessoas perceberam claramente que era um galho marrom e de aparência comum que havia criado raízes no dragão e o devorado. Mesmo sendo um galho de árvore comum, ele poderia engolir um dragão. Essa visão magnífica era como um fogo de artifício brilhante, iluminando o céu por milhares de quilômetros ao redor. Todos os seres que presenciaram essa cena, sejam humanos ou não, tiveram essa passagem surgindo naturalmente em suas mentes. O cultivador Kou Hong, do estabelecimento da fundação, possuía 205 anos de cultivo mortal e alcançou a fundação Dão com o item especial Galho de Dragão Retorcido. Na Terra da Extinção Imortal, ele foi cercado por milhares de mortais e ferido pelo miasma imortal mortal. Sua capacidade de cultivo foi perdida e sua expectativa de vida foi reduzida. Anúncios do Pub Future. Agora, na morte, seu Dão retorna aos céus. Dor, retidão e a dificuldade da autossuficiência. Ao redor da cidade de Xuanjin, todos os seres vivos que testemunharam essa visão ficaram imersos em emoções como essas, incapazes de se conter. O espetáculo magnífico durou quase meia hora e, por fim, dispersou-se gradualmente. Os soldados finalmente voltaram a si e olharam em silêncio para o outro cultivador imortal moribundo no campo. Mestre imortal Dão Xuanzi, nosso conselheiro imperial não tem intenção de lutar com você até a morte. Se você desistir da resistência, nosso conselheiro imperial garante sua segurança.
Os soldados continuaram a gritar conforme Li Fan ordenava. Li Fan estava no escuro, mas suspirou em silêncio, sabendo que sua tentativa de capturar imortais nesta vida havia fracassado. Ele simplesmente não esperava que o miasma imortal mortal fosse tão poderoso em matar e ferir cultivadores imortais. Como esperado, Dão Xuanzi simplesmente ignorou os gritos. Ele também olhou para a visão já turva com um olhar nostálgico. Galho de dragão retorcido. Após um longo tempo, ele baixou o olhar novamente e tentou endireitar o corpo curvado. Analisando o ambiente ao redor, Dão Xuanzi tentou descobrir quem era o manipulador por trás das cortinas. Não sei quem você é, disse ele a Li Fan. Também não sei exatamente qual é o seu propósito. Talvez isso fosse para a técnica do núcleo dourado, e talvez fosse para outra coisa. Dão Xuanzi olhou para o anel de armazenamento em sua mão e disse calmamente. Agora que nós, irmãos, fomos enganados por você e estamos mortos, não há mais nada a dizer. Mas eu não estou convencido. Dão Xuanzi falou friamente. Para conseguir nos seguir por todo o caminho e conhecer nossos assuntos como a palma da sua mão sem ser descoberto, tenho certeza de que sua cultura não deve ser baixa. Apesar de tanto poder, vocês não ousam nos enfrentar de frente. Tramar e conspirar assim, escondendo-se atrás de mortais, e até mesmo usando o miasma imortal mortal, uma artimanha traiçoeira que todos os cultivadores imortais desprezam. Dão Xuanzi respirou fundo. Meu irmão, Kou Hong, não merecia essa morte. Dão Xuanzi elevou-se lentamente no ar, mais uma vez imponente, observando a multidão que imediatamente se colocou em guarda, sem tristeza ou alegria em seu rosto. Vocês já viram a maravilha que meu irmão construiu para a fundação da igreja. Agora, convido todos vocês a darem uma olhada na minha. Com as maravilhas do céu e da terra, construirei meu alicerce, entoou Dão Xuanzi em voz alta. Minha fundação se chama Dão Xuan. Uma enorme espada de ferro quebrada apareceu no céu acima da cidade de Xuanjin. Todos os seres vivos sob a sombra da espada gigante sentiam suas mentes embotadas e lentas como máquinas enferrujadas. Eu tenho uma espada, por favor, testemunhe. Os céus e a terra se iluminaram subitamente, e todos na cidade de Xuanjin pareceram mergulhar em absoluta quietude. Em seguida, como rachaduras que aparecem no vidro, toda a cidade de Xuanjin se despedaçou em um instante. Verdade e ponto. O progresso do carregamento diminuiu drasticamente, na fração de segundo antes de perder a consciência, Li Fan murmurou em silêncio para si mesmo. Capítulo 5 – Ondulações na planície. Fim da simulação. Li Fan, que havia recuperado a consciência, ainda estava imerso no poder da espada de Dão Xuanzi. Aquele era um cultivador do nível de estabelecimento da fundação? O coração de Li Fan se encheu de choque. Anteriormente, a capacidade de Kou Hong de destruir sozinho a cidade Xuanjin já havia maravilhado Li Fan, mas a espada final de Dão Xuanzi fez com que Li Fan sentisse profundamente sua própria insignificância. Como um grilo enfrentando um tsunami, do ponto de vista de Li Fan, ele era incapaz até mesmo de compreender aquela espada, muito menos de aprender sua totalidade. Mesmo que tenha sido apenas um vislumbre, foi o suficiente para Li Fan compreender a diferença entre um mortal e um cultivador do estágio de estabelecimento da fundação. Sem o miasma imortal mortal, temo que mesmo se eu reencarnasse por 100 vidas e elaborasse inúmeras estratégias, ainda assim não seria capaz de representar uma ameaça para eles. Li Fan estava secretamente feliz em seu coração, mas ao mesmo tempo, também se sentia profundamente perplexo e alarmado. O que é esse miasma imortal mortal? Os cultivadores imortais não são todos mortais originalmente? Como é que o sangue dos mortais tem um efeito tão terrível sobre os cultivadores imortais? O significado oculto por trás disso não pôde deixar de intrigar Li Fan. No entanto, logo Li Fan reprimiu seus muitos pensamentos. Primeiro, vamos resumir os ganhos e as perdas desta vida. Observando as cenas que passavam rapidamente pela tela de luz, Li Fan refletia em seu coração. A emboscada a Dão Xuanzi e Kou Hong ocorreu basicamente dentro das minhas expectativas. Primeiro, usei as balas ensanguentadas dos condenados à morte para consumir suas forças, em seguida, utilizei o método núcleo dourado para perturbar seus corações e mentes, e então usei a chuva de sangue para desferir o golpe final, capturando os dois vivos após estarem extremamente enfraquecidos. Anúncios do Pub Future. O que eu não esperava era que a restrição do miasma imortal mortal sobre os cultivadores fosse tão poderosa a ponto de levar diretamente à morte de Kou Hong. O que foi ainda mais surpreendente foi que, inicialmente, pensei que a Irmandade Centenária da qual falavam fosse apenas um comentário casual. Não percebi que a relação entre os dois era, de fato, extraordinária. Quando atacado, Dão Xuanzi tomou a iniciativa de falar para alertar Kou Hong, e quando Kou Hong percebeu que era difícil escapar da morte, ele mesmo entregou a técnica Dão Xuanzi. Além disso, quando Dão Xuanzi viu Kou Hong morrer na emboscada, ele abdicou de sua chance de sobreviver e realizou um ataque suicida para vingar Kou Hong.
Tudo isso demonstra que realmente existe uma amizade excepcional entre os dois? Sendo assim, como é que os dois puderam se matar por causa de uma técnica do núcleo dourado? A mente de Li Fan ficou cada vez mais confusa. De repente, ele se lembrou da cena em que conheceu a dupla pela primeira vez. Uma técnica de núcleo dourado sem outros praticantes. Li Fan ficou subitamente perplexo. Leis da imortalidade não podem ser praticadas em conjunto? Com irmãos tão próximos lutando até a morte por uma única técnica, como seria o mundo do cultivo? Li Fan teve a premonição de que o mundo do cultivo poderia ser completamente diferente do que ele esperava. Por mais perigoso que seja, não vacilarei. Além disso, com a ajuda da verdade, contanto que eu seja cuidadoso o suficiente, nenhuma situação difícil poderá me deter. Após hesitar por um momento, a determinação de Li Fan foi renovada. Nesta chamada Terra da Extinção Imortal, se eu quiser buscar o Dão Imortal, ainda preciso encontrar um jeito de fazê-lo através de Kuhong e Dão Xuanzi. Da última vez, escolhi atacá-los simultaneamente, mas desta vez, talvez eu possa optar por separá-los. Com a mente a mil, Li Fan pensou em várias maneiras de lidar com eles num piscar de olhos. Embora o outro grupo fosse composto por cultivadores de alto nível do estabelecimento da fundação, Li Fan não se intimidou. Na verdade, ele não os considerou oponentes formidáveis. Não era que Li Fan fosse arrogante, mas sim que a função da verdade e de poder recomeçar repetidamente era verdadeiramente algo que desafiava os céus. Como um mero estágio de desenvolvimento inicial poderia se comparar a 50 anos de visão de futuro e inúmeras oportunidades de tentativa e erro? Anúncios do Pub Future. Após o término da simulação, Li Fan ainda escolheu a opção de acelerar o processo de recarga. Nome: Li Fan. Reino: Imortal. Idade física: 2086. Idade mental: em 216.080. Progresso do carregamento: e 30%. Desta vez, o limite superior da idade mental aumentou apenas algumas décadas, então parece que está quase no limite máximo. Li Fan também estava mentalmente preparado para isso, então não se importou particularmente. Se eu contar a vida anterior à transmigração, esta já é a minha quinta. O caminho para a imortalidade é tão difícil. Li Fan suspirou. Espero que esses 50 anos não sejam desperdiçados. Li Fan deu início mais uma vez ao plano de 50 anos. Como se seguisse um programa pré-estabelecido, tudo prosseguiu passo a passo. Faça o exame imperial, seja aprovado e torne-se um erudito. Torne-se magistrado do condado, explore minerais e fabrique armas. Após matar o rei de Lange e substituí-lo, Li Fan finalmente ficou um pouco ansioso. Esperar 10 anos para controlar o país era tempo demais, e ele sempre teria que se esconder em um lugar como Jiangnan. Se tivesse mais 10 anos para mobilizar o poder do mundo inteiro, teria uma chance muito maior de capturar os imortais. Anúncios do Pub Future. Assim, Li Fan decidiu enviar um confidente de confiança para se infiltrar no palácio e administrar secretamente um veneno crônico ao imperador. Quem diria que seria essa decisão que causaria tanta polêmica? Embora o envenenamento de Li Fan não tenha sido descoberto, o imperador era jovem e forte, e o estranho enfraquecimento de seu corpo deixou cada vez mais desconfiado. Ele suspeitava que alguém o tivesse prejudicado secretamente. E o principal alvo das suspeitas era ninguém menos que aquele em quem mais confiava, o príncipe Lange. Isso levou o imperador a passar o trono para o despreocupado príncipe Huno em vez do príncipe Lange quando este faleceu no 7º ano. A boa notícia era que o informante de Li Fan no palácio havia enviado a notícia a tempo, e Li Fan agiu imediatamente após ouvi-la. Por um lado, enviou seus homens para assassinar o príncipe Hunan, por outro, em nome do príncipe Lange, alegou que a corte havia traído o imperador e ordenou o assassinato. Sob a bandeira do príncipe Lange, Li Fan levou seu exército bem estruturado à capital e, antes que o povo pudesse reagir, atacou, tomando à força a corte imperial e declarando lei marcial. Medidas tão drásticas naturalmente tiveram muitas consequências. O primeiro problema era que os ministros da corte não estavam convencidos. O édito póstumo do imperador determinava que o trono fosse entregue ao príncipe Hunan. A ascensão do príncipe Lange não seria uma rebelião? Os ministros não podiam se rebelar abertamente sob a opressão de Li Fan. No entanto, ainda conseguiam fazê-lo secretamente, resistindo passivamente e prejudicando os processos burocráticos. Alguns chegaram a contatar secretamente senhores feudais, tentando convidá-los a liderar suas tropas até a capital para colocar as coisas em ordem. Li Fan não teve piedade e, depois de matar dezenas, conseguiu deter os demais. Além disso, contou também com a ajuda do grande secretário-chefe para consolidar sua posição. No entanto, esses poucos meses já haviam desencadeado uma onda de agitação por toda a região. Senhores feudais estabeleceram seus próprios territórios, declararam independência e ignoraram as ordens da corte. Assim, Li Fan só pôde enviar tropas para eliminá-los um por um. Embora as armas de fogo fossem poderosas, seu número era limitado.
Somado às vastas extensões de terra do país, isso exigiu um esforço considerável. Entre as batalhas e a política, Li Fan estava muito ocupado. Foi preciso esperar até o 22º ano para resolver completamente os problemas internos e externos. Por conta disso, ele demorou alguns anos para controlar o mundo, em comparação com o que teria acontecido se ele tivesse seguido pacientemente suas vidas anteriores. Ainda preciso ser cauteloso e paciente. Depois que tudo se acalmou, Li Fan só pôde aprender uma lição: impotente. Uma pequena diferença pode levar a efeitos drásticos. Se houver muitas variáveis, minha vantagem de previsão diminuirá consideravelmente. Felizmente, tudo não passou de uma pequena oscilação e não afetou o panorama geral. Depois que as coisas gradualmente voltaram ao normal, as engrenagens do tempo avançaram rapidamente e, num piscar de olhos, chegou o ano 35. Neste ano, Li Fan deixou a cidade de Xuanjin e viajou milhares de quilômetros para visitar pessoalmente o abismo das ruínas orientais.